Finalizando dos bens, vou falar agora dos bens públicos e particulares. Sobre os bens públicos e particulares, o Código Civil trouxe um capítulo especial sobre esse assunto, que está lá nos artigos 98 a 107, referindo-se quanto ao titular do domínio. Então, primeiro, bens particulares. Como que eu vou definir, saber quais são os bens particulares e não bens públicos? É por exclusão. Então, os bens particulares, você vai saber quais são, você vai defini-los, saber quais são esses bens particulares por exclusão, porque o que não for público é particular. Então, o que não for da União, Estados, membros, Distrito Federal, municípios e, obviamente, as autarquias, empresas públicas e tudo mais, do Estado, o mais amplamente possível, o que não for público, o que não for do Estado, é particular. Então, nós podemos definir os bens particulares como sendo aqueles bens não pertencentes aos órgãos públicos. Não são de domínio público. Eles pertencem, esses bens, à iniciativa privada, cuja disciplina interessa principalmente, mas não unicamente, mas principalmente ao direito civil e não ao direito administrativo. Já os bens públicos são os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, União, Estados-membros, municípios e, obviamente, autarquias, empresas públicas, ou seja, todos os entes estatais ligados à União, Estados-membros, municípios, claro, o Distrito Federal também. Isso, inclusive, consta no artigo 98 do Código Civil, que, aliás, nesse artigo 98, nesse mesmo dispositivo, é que consta a chamada exclusão conceitual que eu disse a vocês quando tratei dos bens há pouco, dos bens particulares. Diz o dispositivo: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros, ou seja, a exclusão, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencem. Então, nós podemos agora subdividir os bens públicos. Primeiro, bens de uso comum do povo. Os bens públicos que são de uso comum do povo, como o próprio nome sugere, são os bens que podem ser utilizados por qualquer pessoa do povo sem formalidade alguma. Pode ocorrer do poder público regulamentar o seu uso ou torná-lo oneroso, como ocorre, por exemplo, com pedágio. Torna um pouco oneroso através da concessão do pedágio, através da concessão de uma empresa que vai cobrar pedágio. O mesmo ocorrendo caso venha a surgir interesse público ou em questão de segurança nacional, podendo ser vedado o seu uso, por exemplo, interditando estradas ou vetando a passagem em locais por um tempo, um certo lapso temporal. O próprio Código Civil exemplifica como, por exemplo, os rios, mares, praças, ruas, estradas, como sendo bens de uso comum do povo. Esses bens são inalienáveis. Segunda subdivisão dos bens públicos, os bens de uso especial. Os bens de uso especial são os bens que se destinam especialmente à execução dos serviços públicos, por isso uso especial. São os bens utilizados exclusivamente pelo próprio poder público. Por exemplo, tradicionalíssimo e surrado da doutrina, os prédios onde estão escolas públicas, a prefeitura, ou seja, os departamentos públicos. Esses bens também são inalienáveis, por isso o uso especial é para o próprio poder público. Terceira subdivisão são os bens dominicais ou dominiais. São os bens em que o Estado possui, ele exerce poderes de propriedade. São os bens que fazem parte do patrimônio do Estado. Por exemplo, as terras devolutas, que são aquelas que ainda não têm uma destinação. Uma terra gigante lá, uma propriedade enorme, que é da União, ou do Estado, ou dos municípios, ou do Distrito Federal, mas que ainda não tem uma destinação. Não se sabe o que vai fazer com ela. Então, por exemplo, as chamadas
fazendas pertencentes ao Estado. Então, nós poderíamos dizer que são bens de domínio, prestem bem atenção nessa expressão, bens de domínio privado do Estado, que é dele, do Estado. Então, por não possuir ainda uma destinação, por não ter uma destinação ainda, esses bens dominicais ou dominiais, eles podem ser objeto de compra e venda, logicamente observadas as exigências legais, como determina o artigo 101 do Código Civil, que diz: os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências em lei. E aí, com isso, para finalizar, é que surge o instituto chamado de desafetação, que nada mais é do que a alteração da destinação de um bem, onde o poder público pode simplesmente mudar a destinação, o uso de algum bem que lhe pertença. Entendeu? Aí chama-se desafetação. Beleza, pessoal? Um abraço, tudo de bom, bom carnaval. Se for dirigir, não beba, e se for beber, me chama. Um abraço.